Olá pessoal, este é o segundo vídeo da série que apresenta a programação funcional. Nesse vídeo serão abordadas as funções e os tipos de dados de usuário. Conforme já apresentado no primeiro vídeo, em Haskell a aplicação de funções dispensa o uso de parênteses, de modo que para aplicar uma função em um conjunto de parâmetros, a sintaxe é a seguinte: o nome da função e cada um dos n parâmetros da função separados por espaços em branco. Um exemplo de chamada de função está aí no código abaixo, onde vamos chamar a função de comparação em dois inteiros. Portanto, a invocação é o nome da função e, em seguida, cada um de seus dois parâmetros, cada um deles separados entre si por espaço em branco e separados também do nome da função por um espaço em branco. Os parênteses só serão utilizados em casos de ambiguidades ou para subverter a ordem natural de aplicação de funções. Entraremos nesse tópico um pouco mais adiante, e também são utilizados para deixar mais claro o sentido de determinadas expressões complexas que não demandariam parênteses para sua correta execução, mas para que o leitor humano tenha maior facilidade na sua leitura e compreensão. Um exemplo abaixo da situação onde a ordem de avaliação vai ser subvertida para produzir o resultado correto está aí no código abaixo, onde eu quero comparar agora a raiz quadrada do número 5 com a raiz quadrada do número 3. Sem os parênteses, eu teria um erro de compilação, porque pela ordem natural de aplicação que vem da esquerda para a direita, o Haskell interpretaria a chamada da função de comparação, tendo como parâmetros a função raiz quadrada e o 5. E como a função de comparação espera dois elementos de mesmo tipo, teríamos aí um erro de compilação. Com o objetivo de ilustrar diferentes chamadas de função e também para apresentar várias funções que agem sobre listas, trouxe esses 6 exemplos para vocês. A primeira função é a função head, que retorna o primeiro elemento de uma lista. No exemplo abaixo, estou aplicando a função head na lista que enumera todos os números naturais entre 2 e 5. O primeiro deles é o número 2, portanto, será o retorno dessa aplicação. No segundo exemplo, a função tail retorna todos os elementos da lista, exceto o primeiro deles. De certa forma, ela é complementar ao head. De uma lista, o head extrai o primeiro, o tail extrai todos os demais. Assim, aplicando o tail na lista 2, 3, 4, 5, o primeiro elemento 2, que é o head, é ignorado e o tail retorna todos os demais. Então, o retorno da head é um elemento, o retorno da tail, uma lista. O terceiro exemplo é o exemplo da aplicação da função take. Essa função espera dois parâmetros. O primeiro deles, um número inteiro, e o segundo parâmetro, uma lista. E essa função vai extrair os n primeiros elementos da lista indicada. N é o número inteiro passado como primeiro parâmetro. No exemplo dado, estou aplicando a função take para extrair 5 elementos da string hello world. Lembrando que uma string é uma lista de caracteres. Portanto, os 5 primeiros caracteres formam a palavra hello. No quarto exemplo, a função drop vai retornar todos os elementos da lista, exceto os n primeiros. Então, assim como a take ela recebe dois parâmetros, o primeiro, um inteiro n, o segundo parâmetro, uma lista, a take extraía os n primeiros. A função drop ignorará os n primeiros, retornando todos os restantes. No exemplo, eu estou ignorando os 6 primeiros caracteres, os 5 que compõem a palavra hello e o espaço em branco, portanto o retorno é o word com a exclamação ao final. No quinto exemplo, a função length retorna o número de elementos em uma lista. Então, no exemplo abaixo, eu tenho uma lista que enumera todos os inteiros positivos de 53 até 278. Isso dá um total de 226 números inteiros nessa lista. A última função que eu quero apresentar para vocês é a função null, que retorna verdadeiro se a lista passada como argumento estiver vazia e vai retornar falso caso contrário, caso ela tenha um ou mais elementos. No primeiro vídeo, eu havia comentado que as listas em Haskell são compostas por elementos de mesmo tipo e que, para listar elementos de tipos distintos, faríamos uso das tuplas. Em Haskell, uma tupla é uma coleção de tamanho fixo de objetos de tipos quaisquer. Observem nessa definição a questão do tamanho fixo. Uma vez definida uma tupla, ela não poderá ter elementos acrescidos para aumentar seu tamanho e também não poderá ter elementos removidos para diminuir o seu tamanho. O tamanho de uma tupla é fixo.
Em Haskell, as tuplas são delimitadas por parênteses. Para exemplificar uma tupla, eu trouxe essa tupla com 3 elementos, onde o primeiro é um número inteiro 1, o segundo elemento é uma constante booleana, verdadeiro, e o terceiro elemento é uma string. Vejam vocês que os tipos desses elementos são todos distintos. Primeiro tipo, int, segundo tipo, bool, terceiro tipo, lista de char. Uma dupla vazia, uma dupla que não contém nenhum elemento, é gravada como abre e fecha parênteses, sem nada dentro. Interessante que não há em Haskell uma tupla com um único elemento. Se você envolver um único elemento entre parênteses, isso não será entendido como uma tupla. Lembre-se que o parênteses é utilizado em expressões para poder resolver ambiguidades quanto à ordem de precedência. Para que não haja ambiguidade entre uma resolução de precedência e uma tupla de um único elemento, as tuplas de um único elemento não fazem parte da linguagem. Numa tupla, a ordem e o tipo de cada um dos elementos faz diferença. Se eu tiver duas tuplas, a primeira delas com o primeiro elemento verdadeiro e o segundo caractere A, e uma outra tupla onde são os mesmos elementos, mas em ordem trocada, essas tuplas são consideradas distintas e, além disso, não são nem comparáveis. Você não pode simplesmente utilizar um operador de igualdade ou diferença para compará-las, afinal, estou falando de tuplas de tipos distintos. A primeira é uma tupla de booleano com char e a segunda é uma tupla de char com booleano. Um contexto no qual as tuplas são utilizadas recorrentemente é no retorno de múltiplos valores por uma mesma função. Em geral, as funções retornam um único valor, mas nos casos onde uma função precisa retornar dois ou mais valores, as tuplas consistem em uma boa alternativa para essa situação. As funções FST e SND, que remetem aos termos em inglês primeiro e segundo, vão extrair o primeiro e o segundo elementos de uma tupla de dois elementos, respectivamente. Ao contrário das listas, onde é mais fácil você extrair o n-ésimo elemento da lista, há mais de uma maneira de fazer isso, as tuplas já não têm a mesma flexibilidade e não há funções para fazer isso de forma arbitrária em Haskell. Essas duas são as mais comuns e para tratar de tuplas em contexto geral, é melhor utilizar de casamento de padrões, conforme veremos adiante. Para se definir uma nova função em Haskell, a sintaxe é a seguinte. Você vai dar um nome para a função. O nome dessa função deve iniciar em letra minúscula, lembrando que Haskell reserva letras maiúsculas iniciando identificadores para se remeter aos tipos dos dados. Em seguida, você vai ter uma lista de um ou mais parâmetros. Esses parâmetros devem estar separados por espaços em branco. Após os parâmetros, você terá o símbolo de igual. Em seguida, a expressão que define a função. Lembrando que, em Haskell, todas as funções devem retornar um valor. Todas as expressões, de fato, em Haskell, retornam valores. O tipo da função, de seus parâmetros e do retorno pode ser dado explicitamente, mas isso é opcional. Se você omitir essa declaração de tipo, o Haskell fará a dedução automaticamente para você. Então, na função abaixo, que calcula a área do círculo, na primeira linha estou especificando o tipo. A especificação de tipo é dada pelo nome da função, seguido por um par de dois pontos, depois o tipo do parâmetro, uma seta e depois o tipo do retorno. Se eu tivesse usado apenas a declaração abaixo, onde eu tenho que a área do círculo recebe como parâmetro um raio r e a área é dada por π vezes r elevado ao quadrado, o Haskell deduziria os tipos a partir dessa expressão, sem a necessidade que eu o dissesse explicitamente no código. A declaração de tipo é útil em dois casos. O primeiro deles é quando há possibilidade de ambiguidade em relação ao tipo deduzido pelo Haskell. Então, você pode especificar qual seria o tipo em particular daquela função. E a segunda situação, onde a declaração é útil, é a título de documentação, para que a pessoa que esteja lendo o seu código em Haskell tenha uma pista sobre o comportamento e dos tipos que aquela função aceita ou não. Lembrando que, mesmo que você não discrimine o tipo da função, você pode obter essa informação no GHCI com o comando type. Por fim, o processo de currying que a gente apresentou no vídeo passado é aplicado quando a função tem dois ou mais parâmetros.
Vejam vocês aí que eu tenho uma função que calcula a área de um triângulo. Para isso eu preciso da base e da altura do triângulo, aqui representados pelas variáveis b e h. A área do triângulo é a base mais a altura dividido por 2. A declaração de tipo dessa função seria dada pelo nome da função, seguida de um par de 2 pontos, e vejam vocês agora que eu tenho um tipo em ponto flutuante que leva a um tipo em ponto flutuante que leva a um tipo em ponto flutuante. Isso significa que essa função recebe um parâmetro do tipo ponto flutuante e retorna, veja que o retorno está após a primeira seta, uma nova função. Esse é o processo de Curry. A partir do momento que eu informo a base para essa função, o retorno dela é uma nova função que recebe como parâmetro uma nova variável em tipo ponto flutuante, que corresponderia à altura, e essa nova função, essa sim retornaria um inteiro em ponto flutuante, que seria a área. Então veja, uma função de duas variáveis, na verdade, é uma função que, uma vez especificado o seu primeiro parâmetro, ela retorna uma nova função, agora uma função de uma variável, onde o parâmetro b já foi especificado, já é agora uma constante, agora seria uma função apenas em h. Essa função em h, quando receber o valor específico de h, retorna o valor da expressão, que aí sim é o inteiro em ponto flutuante que corresponde à área. Então aqui é o Curry aplicado na prática. Essa declaração, de novo, ela é opcional, eu não precisaria declarar o tipo com essa sequência de setas aí e de pontos flutuantes. Isso pode ser obtido novamente no GHCI, mas é interessante agora que a gente compreenda que esse processo acontece automaticamente. Não preciso me preocupar com isso e posso me valer desse processo de Curry para definir novas funções. Veremos isso aí mais adiante. No Haskell, há uma variante do construto if-then-else muito comum nas linguagens oriundas de paradigmas imperativos. A sintaxe também é semelhante. Teremos a palavra reservada if, logo a seguir, sem parênteses, separada apenas por um espaço em branco, a condição, que deve ser uma expressão que tem o tipo booleano. Essa condição deve ser uma expressão cujo valor dela deve ser booleano. E depois a palavra reservada then. Após a palavra reservada then, eu devo ter um valor que vai ser o retorno da expressão if, caso a condição seja verdadeira. Após a palavra reservada else, o valor que a expressão assumirá, caso a condição seja falsa. Os dois valores citados devem ser de mesmo tipo. Caso contrário, teremos um erro aí de compilação. Ao contrário das linguagens imperativas, o else aqui é obrigatório. Não tem opção de fazer um if apenas com a cláusula then. Lembrando que aqui, embora seja uma estrutura de seleção, o importante é que ela sempre terá um valor associado. Ela é uma expressão, ela tem um valor associado que é um dos dois valores citados aí anteriormente, o que segue o then, o que segue o else, e os dois devem ter mesmo tipo. Se você quiser, você pode escrever a expressão como está aí, tudo em uma mesma linha, mas se for necessário para deixar o código mais claro para a leitura, você pode indentar esse construto, lembrando que em Haskell a indentação faz parte do construto. Falaremos mais sobre indentação ainda nesse vídeo. E, para finalizar a apresentação desse construto, é importante dizer que ele não aparece com muita frequência em códigos Haskell. Em códigos Haskell, sempre que possível, se dará preferência para o casamento de padrões para lidar com situações de seleção, com situações condicionais. A gente vai falar mais sobre isso também nesse vídeo. Aqui é um exemplo do uso do if-then-else. Na prática, vamos implementar uma função que calcula a sequência de colates de um número. A sequência de colates está definida aí na linha 8, no comentário, da seguinte forma. Se receber o 1 como parâmetro, a sequência encerra com o próprio número 1. Se for passado um outro número diferente de 1, a sequência continua no n sobre 2, caso o n passado seja par, ou continua com 3n mais 1, caso o n seja ímpar. A parte inicial do comentário destaca uma maneira de você implementar essa função em um arquivo e carregar ela para o GHCI. É mais cômodo, mais conveniente digitar a partir da linha 10 em diante em um arquivo de texto, nomeá-lo como colates, por exemplo, com a extensão HS, e importar esse arquivo para fazer testes no GHCI. Então isso é uma maneira também de trabalhar. O comando GHCI para fazer isso é o comando load. A definição de colates é a seguinte. Para um parâmetro n, você inicialmente concatena o n ao resultado, veja o operador de construção de listas. Então n será o primeiro elemento de uma lista.
formada por, aí vem a questão do if. Se o n for exatamente igual a 1, a lista se encerra, então o retorno é a lista vazia. Caso contrário, eu posso continuar com a nova expressão if then else. No Haskell, há uma função que testa se o inteiro é par ou ímpar. Então, se o inteiro for par, a lista resultante será proveniente da chamada recursiva da função, agora com o resultado da divisão de n por 2. Veja aqui que para fazer a divisão inteira, eu utilizei a função div, que recebe como parâmetros o n e o 2. Lembre que a barra aqui no Haskell, como no Python, é divisão em ponto flutuante. Se o n não for ímpar, então eu vou chamar recursivamente a função, agora no valor 3 vezes n mais 1. O resultado de cada uma dessas duas chamadas é uma lista que vai ser construída com o n inicial para formar o resultado da função para n. Voltando ao tema da valoração não estrita, da lazy evaluation, eu já comentei mais de uma vez que o Haskell só vai computar o valor de uma expressão, dos parâmetros de uma função, quando forem estritamente necessários. Se não for necessário naquele momento, ele posterga a avaliação desse termo para um segundo momento. Há uma vantagem claríssima em relação a isso, é que não são feitos cálculos desnecessários, mas há uma desvantagem em performance dessa estratégia, porque uma vez que a operação não vai ser imediatamente realizada, ela tem que ser armazenada até o momento que será feita. Então, você vai começar a guardar as expressões, não valores. Ao contrário das linguagens imperativas que avaliam imediatamente as expressões, sem necessidade de armazená-las para um segundo momento, já no Haskell e nas linguagens que adotam essa estratégia, precisa ir guardando essas expressões intermediárias que recebem o nome de tanks. Veja que isso tudo é feito de forma transparente para o programador. A gente sabe da existência dessa estratégia, mas não há necessidade de identificar nenhuma expressão com palavras reservadas, com palavras-chave ou com notação simbólica em especial. A estratégia, como falei, é natural da linguagem e vai acontecer automaticamente. Vejamos um exemplo da avaliação de uma expressão usando duas estratégias, a estratégia da valoração estrita e da não estrita, para ver como as duas se comportam. A expressão é calcular, primeiro, se a soma de todos os números entre 1 e 10 é maior do que 50. Lembre que a notação I de enumeração permite escrever a lista que tem os números de 1, 2, 3 até 10 de forma bastante compacta. E, em seguida, o segundo parâmetro dessa minha disjunção calcula o tamanho de uma lista infinita e quer saber se o tamanho dessa lista infinita é maior do que 1000. Utilizando a estratégia da valoração estrita, é necessário computar todos os dois componentes da minha disjunção. Começando pelo componente à esquerda, a soma de todos os inteiros de 1 até 10, expandir na linha número 2 essa lista para ficar mais claro, a soma dos elementos dessa lista é 55, valor que é superior a 50, portanto o resultado é verdadeiro. Uma vez que o primeiro componente já foi avaliado, eu passo para o segundo, que é a tentativa de computar o tamanho de uma lista infinita. Então, quando eu expando essa lista, eu vejo que ela vai continuar indefinidamente, portanto, esse código não finaliza. Já utilizando a valoração não estrita, ela só computará um dos membros se ele for estritamente necessário. Então, de novo, calculando a soma dos 10 primeiros naturais, a qual dá 55. 55 é maior do que 50, o resultado é verdadeiro. E, como na disjunção, o fato de que uma das duas proposições é verdadeira já garante que toda a disjunção é verdadeira, a avaliação não estrita já finaliza o cálculo da expressão com o correto valor de verdadeiro. Então vejam vocês que na valoração estrita, a presença de um ou mais elementos numa expressão que levam a laços infinitos que não terminam faz com que a computação não termine. Já na valoração não estrita, a presença de um ou mais parâmetros com essa característica de não terminar não quer dizer que a expressão não possa eventualmente terminar. Essa é a diferença aí entre a valoração estrita e a não estrita. O Haskell também tem suporte a polimorfismo e as próprias listas já apresentadas são tipos polimórficos. Então a notação lista com o caractere A dentro dela significa uma lista de elementos do tipo A, e o tipo AE é um tipo qualquer, não um tipo em específico. Lembrem vocês que tipos em Haskell começam em maiúscula. Então, o uso de variáveis na notação de tipo significa que o tipo
é parametrizado, ele vai ser definido quando você instanciar aquela lista ou quando você, no caso de uma função, passar os parâmetros. Então, sem instanciar essa lista, não há como se determinar de antemão qual é o tipo de A. Ainda assim, é possível definir funções sem mesmo conhecer o tipo. É o caso, por exemplo, da função FST, que age sobre uma tupla de dois elementos. O tipo dessa função é FST, dois pontos, a lista que tem o primeiro elemento de um tipo A, que eu não sei qual é, e também tem um segundo elemento de um tipo B indeterminado. Eu sei, porém, que o retorno dessa função tem tipo A, porque ele vai extrair o primeiro dos dois elementos da tupla. Então, o elemento extraído tem o mesmo tipo do primeiro elemento da tupla. A e B podem ser tipos distintos, na maior parte das vezes deve ser, pode ser que sejam o mesmo tipo, mas o importante são tipos indeterminados. O interessante é que somente a assinatura da função já nos dá uma boa pista do que ela pode fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, como a gente sabe que o retorno tem o mesmo tipo do primeiro parâmetro, a gente sabe que essa função, por exemplo, não pode retornar o segundo parâmetro. Portanto, antes mesmo de implementar a função, se eu conheço o tipo dos parâmetros e do retorno, eu já tenho certas restrições sobre os possíveis comportamentos dessa função. E isso é muito interessante quando eu comentei que declarar o tipo de uma função ajudaria a leitura do código a título de documentação. Ela ajuda também nesse sentido de compreensão da semântica das funções. Afinal, apenas o tipo já te dá uma boa pista sobre os possíveis comportamentos de uma função. Nesse sentido, lembremos que no Haskell, por padrão, as funções são todas puras. Então, essa característica do Haskell de assumir tudo como função pura implica naturalmente na forma que a gente programa e como a gente escreve o código. Vejam vocês, por exemplo, que eu quero implementar uma função f, que eu vou receber uma variável do tipo booleano e vou retornar também uma variável do tipo booleano. Sendo f uma função pura, ela já tem imediatamente os seus possíveis comportamentos já determinados a partir dos tipos de retorno e de parâmetro. Isso porque o retorno só pode depender dos parâmetros. Eu não posso depender de variáveis globais externas ou de comunicações com rede ou interação com o usuário. O retorno de f deve depender exclusivamente da variável booleana que ela recebe como parâmetro. Então vejam vocês que o que eu posso fazer com a função com essa assinatura em Haskell? Ou ela vai ignorar o seu argumento e vai retornar ou sempre verdadeiro ou sempre falso. Então seria aí, no caso de uma função constante, uma vez que ela não usa o seu argumento. E caso ela use o seu argumento, ela tem duas opções. Ou retorna ele imediatamente sem modificações, nesse sentido, se comportando como a função identidade, ou ela pega o seu argumento e nega ele, produzindo o valor booleano oposto. Sendo pura, a f só pode ter um desses quatro comportamentos. Isso porque ela tem que definir o seu retorno a partir desse único parâmetro booleano. Para produzir outros valores possíveis, ela demandaria informações às quais ela não tem acesso. Lembremos que, sendo pura, eu não posso ter dependências externas aos parâmetros para que o tipo de retorno seja plenamente determinado. Uma consequência direta da pureza das funções em Haskell é que a linguagem é inerentemente modular. O que isso significa? Que toda função é autocontida e terá uma interface muito bem definida. Então, para fazer testes unitários com essa função, validar se ela funciona ou não, para poder fazer o reuso dessa função é muito tranquilo, uma vez que a função tem tudo o que ela precisa para que ela possa executar o seu corpo e produzir o seu resultado. Assim, em Haskell, a prática é separar código impuro de código puro, tentando manter a maior parte do código como um todo composto por funções puras, e a parte impura deve ser a menor possível, isolada, muito bem identificada, porque essa é a parte que tem maior dificuldade de teste, uma vez que tem os efeitos colaterais associados. Já uma função pura, uma vez provada que ela tem um comportamento correto por meio de seus testes unitários e dessa validação, essa função fica autocontida sem interferir nas demais funções puras do seu código. Uma vez apresentada a sintaxe para aplicação de função e também a sintaxe para a definição de novas funções, passemos agora para a discussão dos tipos de dados definidos pelo usuário. No primeiro vídeo, vimos uma série de dados primitivos da própria linguagem Haskell, mas o usuário tem liberdade para criar novos tipos de dados que sejam mais próximos da semântica do problema que ele está resolvendo.
Para definir um novo tipo de dado em Haskell, utilizamos a palavra reservada data. A sintaxe vai ser data, um construtor de tipo, um sinal de igual, um construtor de valor e, por fim, até n tipos de dados distintos, todos separados por espaço em branco. O construtor de tipo e o construtor de valor, ambos devem começar em letra maiúscula, reforçando sempre que, em Haskell, tipos de dados iniciam em maiúscula. Os tipos de dados que seguem o construtor de tipo são referentes aos n membros, ou campos, ou elementos do tipo de dado. O construtor de valor, você pode pensar nela como se fosse uma função qualquer. O construtor de valor fosse o nome de uma função que tivesse parâmetros dos tipos especificados aí logo a seguir. Por exemplo, imagine que vamos definir um tipo de dado que guarda informações de um estudante. Então, utilizamos a palavra reservada data. Um novo tipo de dado será chamado studentinfo, informação do estudante. O construtor de valores desse tipo receberá o nome de estudante e eu tenho que receber um tipo string, um tipo inteiro, um tipo em ponto flutuante e depois tem uma parte final aí que ela herda as propriedades do tipo show. Falarei sobre isso mais adiante. Por hora, você só precisa saber que ao fazer assim, vai ser deduzida automaticamente uma forma de visualizar esse novo tipo de dado enquanto string quando eu estiver manipulando esse tipo de dado no GHCI, por exemplo. Para criar uma nova variável do tipo studentinfo, eu tenho que chamar o construtor de valor e passar os parâmetros adequados. Então, o meu novo estudante vai ter como primeiro parâmetro, que é possivelmente seu nome, fulano de tal, o segundo parâmetro, o 20, possivelmente uma idade, e depois um valor em ponto flutuante, que pode ser sua altura, peso, nota. Aqui a semântica não é importante. O importante é que eu recebo 3 parâmetros dos tipos esperados na ordem dada na definição do tipo de dado. O nome do tipo e os valores são independentes. O nome de tipo só é utilizado na definição. Já os construtores de valores são utilizados toda vez que eu quero criar variáveis desse tipo. Não havendo ambiguidade, pode haver uma igualdade entre esses dois valores. E essa prática é normal no Haskell, se usa bastante, é legal dentro das regras da linguagem e você vai encontrar com recorrência. Então, ao invés de discriminar em termos de nomenclatura o construtor de tipo do construtor de valor, a gente acaba utilizando o mesmo nome para ambos. Lembrando que não são a mesma coisa, estruturalmente são diferentes, mas na prática utilizar o mesmo nome até facilita a escrita do código. Vejam vocês que dois tipos que tenham a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de membros com os mesmos tipos na mesma ordem, se tiverem nomes diferentes, serão considerados pelo Haskell tipos diferentes. Isso é muito importante porque está de acordo com a estratégia da linguagem de ser estritamente tipada e fortemente tipada. Vejam esse exemplo abaixo. Eu vou declarar dois tipos de dados que remetem a pontos no plano cartesiano. O primeiro tipo de dado vai ser um ponto bidimensional que recebe as coordenadas x e y do ponto. Ambas têm o tipo ponto flutuante. O segundo tipo de dado vai ser o tipo de dado polar, que vai representar o mesmo ponto, só que com coordenadas polares. O ângulo e o raio também são ambos em ponto flutuante. Então, se eu criar uma variável x, que é um ponto bidimensional com coordenadas x e y dadas por 1.0 e 2.0, e uma variável y, que agora é um ponto em coordenadas polares, também passando como parâmetro os mesmos 1 e 2, essas variáveis não só são diferentes, como são incomparáveis. Vejam que elas são estruturalmente iguais, mas como têm nomes distintos, o Haskell entende que elas têm semânticas distintas e, portanto, são incomparáveis, a menos que você escreva uma função que faça a correta comparação entre esses tipos semanticamente distintos. Veja que eles são sintaticamente iguais ou estruturalmente iguais, porque têm o mesmo número de membros com tipos iguais na mesma ordem, mas são imediatamente incomparáveis por terem nomes distintos. Em C, em C++, tipos de dados de usuário, que são estruturas com os mesmos campos, com os mesmos tipos, mesmo que tenham nomes distintos, são imediatamente comparáveis, copiáveis e assim por diante, coisa que não acontece aqui em Haskell. Com o intuito de melhorar a legibilidade do código, Haskell fornece um mecanismo para criar sinônimos para tipos já existentes. Isso é feito por meio da palavra reservada type.
Não confundam com o comando type do GHCI, que extrai o tipo de uma expressão. Aqui é uma palavra reservada, faz parte da linguagem e me permite dar um outro nome para um tipo existente. Por exemplo, na definição de estudante anterior, eu sabia que eu tinha 3 campos a preencher, um campo do tipo string, um campo inteiro e um campo do tipo ponto flutuante, mas eu não sabia a semântica deles. Usar sinônimos já dá, para quem estiver lendo essa definição de tipo de dado, uma pista sobre a semântica dos 3 campos. Então, aqui eu estou dando para o tipo string um sinônimo como nome. Então, o campo nome é um campo do tipo string, mas é mais legível para quem estiver observando a declaração desse tipo de dado. O inteiro vai ser um identificador universal dele, do estudante, uma matrícula, um código que o identifique unicamente. E o terceiro parâmetro, que é um ponto flutuante, é uma pontuação, um score associado a esse estudante. Então veja que essa segunda declaração aqui, ao contrário da primeira que eu apresentei para vocês, é mais legível. Aqui eu já não estou discriminando mais o construtor de tipo do construtor de valor, todos os dois se chamam estudante. E agora, com os sinônimos associados a cada um de seus membros, o tipo ficou bem mais legível. Para quem programa em C e C++, o uso da palavra type no Haskell remete à palavra typedef nessas linguagens. Haskell tem suporte para tipos de dados algébricos, que são tipos de dados que podem ter mais de um construtor. Vejamos esse exemplo aqui de um tipo de dado que representa um tipo sanguíneo. Então, o tipo sanguíneo aqui vai ser definido como ou A, ou B, ou AB, ou O. E eu vou herdar aí as propriedades do show, a qual eu já citei anteriormente, que me permite ter uma representação em string desse tipo de dado. E eu vou herdar também do EC, que me permite comparar por igualdade diretamente valores desse tipo de grupo sanguíneo que eu estou definindo agora. Esses dados algébricos são também chamados dados enumeráveis. Aqui é interessante remeter ao C, ao C++, ao Java e ao Python, que são linguagens baseadas em paradigmas imperativos, que tem também tipos de dados que têm métodos construtores, e aqui começam as diferenças. Nos métodos construtores dessas linguagens, eu posso ter vários construtores, mas todos eles têm o mesmo nome da classe. Já no Haskell, os diferentes construtores dos dados algébricos podem ter nomes distintos e listas de parâmetros distintos. Eu separo cada um desses construtores por uma barra vertical. Então, pode ser que alguns tenham os parâmetros, outros não, e não tem essa necessidade de ter uma associação entre o nome do tipo de dado e esses construtores de tipo. Vejam vocês aqui no outro exemplo que está logo a seguir, que eu vou primeiro estabelecer sinônimos. O raio, base e altura são todos do tipo ponto flutuante, mas eu posso definir um tipo de dado que é uma forma geométrica por meio de um círculo que recebe como parâmetro o seu raio ou por meio de um triângulo que recebe a base e a altura. Vejam vocês que com tipos de dados algébricos eu tenho tipos que são polimórficos e a forma que ele recebe depende do construtor de valor que foi utilizado para instanciar uma variável do tipo sanguíneo no primeiro caso. Então, o construtor utilizado identifica a forma que esse objeto tem. Falando em tipos de dados que tem um único construtor, como foi os exemplos anteriores que eu dei, esses tipos de dados seriam equivalentes em C++ ou em C a um struct. Com 2 ou mais construtores, se nenhum deles tiverem parâmetro, como é o caso aí do meu primeiro exemplo, eu posso pensar numa enumeração. No fim das contas, esses construtores não recebem parâmetros e apenas o construtor será o determinante de cada uma das instâncias desse tipo. Agora, nos demais casos, onde eu tenho múltiplos construtores com múltiplos sets de parâmetros, eu posso pensar nas uniões de C em C++. São áreas de memória que podem assumir formas distintas a partir da forma que você acessa ela. Na união em C e C++, você vai ter, em geral, um campo que discrimina qual é a forma que ela tem naquele momento. E já no Haskell a coisa é feita de uma maneira um pouco mais elegante, que você consegue extrair a forma que foi utilizada na construção por meio do casamento de padrões. O casamento de padrão vai me permitir extrair os membros de um tipo. Isso é interessante porque nas situações onde eu preciso determinar qual das formas um tipo algébrico teve em sua construção, eu posso resgatar isso imediatamente por meio desse casamento de padrão. Além disso, o casamento de padrões me permite definir funções a partir da forma dos parâmetros que eu recebo. Quando eu for chamar uma função, eu passo como parâmetro um tipo de dado, por exemplo, algébrico. Então, para saber a forma que ele tem, eu vou confrontar esse dado que eu estou recebendo com os padrões para quais aquela função está definida. Na ordem, claro, que eu defini esses padrões no meu arquivo.
Quando há um casamento entre um padrão que eu defini e o parâmetro que eu recebi, a expressão que está associada a esse case será o retorno da minha função. Caso aconteça que nenhum padrão previsto no meu código seja bem sucedido com o parâmetro de entrada, o resultado vai ser um erro. Caso você queira ter uma saída universal, onde qualquer valor seria casado, nesse caso o wildcard seria o símbolo underline, você pode utilizar ele na definição de função em substituição a um dos parâmetros, e ao utilizar esse wildcard, aquele parâmetro será sempre casado com sucesso. Em alguns contextos, esse casamento padrão também é determinado desconstrução de um tipo. Então ele faz o processo oposto que a gente acabou de ver. Os construtores de valor constroem instâncias de variáveis dos tipos especificados e o casamento de padrões desconstrói esse processo extraindo os membros a partir da instância. Um exemplo prático em código para ficar mais claro, eu tenho aqui novamente a definição do tipo de dado forma, que é ou um círculo ou um triângulo, e vamos definir uma função que calcula a área de uma dessas formas. Vejam vocês que no caso da orientação objeto eu teria que ter uma interface chamada shape e provavelmente círculo e triângulo seriam classes que implementariam essa interface. Essa interface teria então a definição de área, em cada uma das classes filhas eu teria que implementar a área separadamente. Ainda no caso da orientação a objetos, caso eu quisesse acrescentar uma nova forma à lista das formas possíveis, eu teria que fazer mais uma classe filha e novamente implementar a função área. Aqui no Haskell, a coisa é ligeiramente diferente. Eu defino o tipo de dado e as definições de área são independentes. Para definir a área do círculo, eu boto o nome da função área e na lista de parâmetros eu faço um casamento de padrões. Eu boto o círculo, que é o nome do construtor de valor, e uma variável para armazenar o valor da instância. Então, caso eu chame a função área passando um círculo como parâmetro, ele vai fazer a extração do r enquanto raio e o valor da área será π vezes r ao quadrado. Caso eu passe um triângulo, ele vai fazer a extração da base e da altura nas variáveis b e h, e eu sei que a área do triângulo é b vezes h sobre 2. Observem na função main que eu vou imprimir uma tupla com dois elementos. O primeiro elemento da tupla é a área de x, o segundo elemento da tupla é a área de y. O x é um círculo de raio 2, o y é um triângulo de base 3 e altura 4. Esse código vai imprimir corretamente a área do círculo e do triângulo e vejo o comportamento polimórfico da função área e como a sintaxe é limpa, porque o processo de desconstrução, o processo de casamento de padrões, me permite, para cada uma das instâncias de shape, no caso o x e o y, saber qual foi o construtor de valor utilizado e assim resgatar adequadamente os membros dessa construção. É um código bastante elegante, bastante sintético, que em poucas linhas de código consegue trabalhar aí com tipos polimórficos. E caso eu quisesse botar mais uma forma em shape, bastaria colocar mais um construtor de valor entre os já citados e aqui mais uma nova linha com mais um casamento de padrão para tratar esse tipo recém-acrescido. Mais um exemplo de casamento de padrão, agora com um tipo comum, aí um tipo primitivo da linguagem que é a lista. Eu posso implementar uma função que soma todos os elementos da lista. Essa função de fato já existe na API padrão do Haskell, a função sum, mas é didático ver como ela funciona. Na linha 2, eu sei que se a lista estiver vazia, a soma de seus elementos é igual a zero. Então, por casamento de padrão, a soma de listas para listas vazias é zero. Agora, se a lista não está vazia, vou usar uma notação que vai aparecer com bastante frequência daqui por diante, que é a notação que desconstrói uma lista. Veja que entre parênteses eu coloco x, dois pontos, xs. Lembre que os dois pontos é o construtor da lista, então eu quero saber se a lista foi formada por meio daquele construtor. Isso significa que foi passado um elemento, dois pontos de uma lista. Então, ao passar uma lista, nessa situação a lista não vazia, ela vai ser desconstruída em seu primeiro elemento na variável x e todos os demais, o seu tail, no xs. Então, a soma de uma lista que tem um ou mais elementos será o primeiro elemento mais a soma dos elementos da lista restante. Então, a definição é bastante elegante, bastante simples, duas linhas de código. Então, se eu começar, como está aí no caso da main, tentando somar todos os elementos da lista que vai de 1 até 100,
Na primeira tentativa de casamento de padrão na linha 2 vai falhar, a lista não é vazia, eu sigo para a linha 8. Essa linha 8 vai desconstruir essa lista entre um elemento 1 no x e de 2 a 100 no xs. Então, o resultado vai ser 1 mais a chamada recursiva dessa função, que vai ficar retornando na linha 8, extraindo um a um seus elementos, acumulando essa soma, até que eventualmente essa lista se torna vazia. Então, será casado o padrão da linha 2 para listas vazias, vai retornar 0, sem chamada recursiva, encerrando assim o processo e retornando corretamente a soma de todos os elementos da lista. Um terceiro exemplo ainda de casamento de padrão, agora usando o tipo estudante, que a gente definiu anteriormente. Aqui eu estou implementando funções que extraem um a um os membros dessa minha estrutura, lembrando que o estudante tem um nome, um ID e um score. Então, eu posso usar aquele wildcard para fazer o casamento automático de qualquer valor. Na linha 8, eu defino a função nome do estudante, que vai receber um estudante, e aqui eu já decomponho, entre parênteses, aí, usando o construtor de valor. Eu quero preencher o nome na primeira variável, name, que está aí, e as duas demais para mim são indiferentes, então eu uso o wildcard. Feita essa extração, eu retorno imediatamente esse nome. Construo também mais duas funções, uma para extrair o ID, outra para extrair o score. Também da mesma maneira, usando wildcards nas posições que não me interessam. Na posição que me interessa, eu dou um nome para essa variável para que ela receba esse valor e eu possa retornar ele imediatamente. Vejam aí, na linha 13, que eu quero imprimir o nome de um estudante. Então, vou imprimir uma linha que tem nome, dois pontos, concatenado com o nome do estudante, que é extraído por meio da função definida na linha 8. O S, que é o estudante em questão, que o nome vai ser extraído, foi definido aí na linha 14, que é um estudante que tem nome fulano de tal, o ID 12345 e score 8.7. O símbolo dólar é um operador em Haskell que é muito útil, embora não seja óbvio o seu funcionamento à primeira vista. No código anterior eu utilizei esse operador e eu vou explicar agora o que ele significa. Se você for ao GHC e procurar as informações de tipo desse operador, você vai ver que ele tem o tipo A para B, depois para A, depois para B. Ou seja, ele recebe como parâmetros uma função que recebe um elemento do tipo A e retorna um tipo B, recebe também como parâmetro um elemento do tipo A e, por fim, retorna um elemento do tipo B, que nada mais é que o F aplicado em A. Ou seja, o comportamento do operador dólar é o mesmo de você usar o espaço em branco, que é a aplicação da função f no parâmetro x. Vejam vocês aí que se eu fizer f $x e f de x é a mesma coisa. Então, a princípio, não parece ter utilidade nenhuma, afinal, usar apenas o espaço em branco é muito mais sintético e mais limpo do que botar o dólar entre os dois, aí entre a função e o seu parâmetro. A importância e a utilidade do dólar vem da sua precedência. Vejam vocês que se eu for lá no GHCI e chamar o info no dólar, vai dizer que ele é um operador infixado à direita com precedência zero. O que isso significa? Como ele é associativo à direita, esse RI após o infixo vem de direita em inglês, isso significa que ele vai subverter a ordem natural de aplicação de função que a gente já comentou. Sem indicativo contrário, as funções aplicam da esquerda para a direita. O primeiro parâmetro seria o nome da função, os demais que seguem seriam seus parâmetros. Usando o símbolo do dólar e com essa precedência de zero que ele consegue fazer com que a sua associatividade à direita mude essa ordem de avaliação. Vejam vocês esse exemplo prático que vai ficar mais claro o que eu quero dizer. Se eu escrevo sqrt de head de 2 e 5, isso significa que, sem nenhuma outra indicação, a ordem natural seria considerar a função sqrt e o parâmetro dela, é uma função de um único parâmetro, seria a função head. Só que a função sqrt espera um tipo numérico, então teria uma expressão inválida. Fica claro que o objetivo de quem escreveu essa linha seria calcular a raiz quadrada de 2, que é o head daquela lista, mas a ordem natural do Haskell não vai interpretar a coisa dessa maneira. Você poderia fazer a correção disso botando um parênteses entre head e toda a lista. Afinal, a interpretação do Haskell seria botar o parêntese entre os dois primeiros, e a gente quer o parêntese entre os dois últimos. E aí que entra o operador dólar. Se eu colocar o dólar aí, essa parte final, que tem o head e o 2.5, seria, na prática, o equivalente a botar um parêntese entre eles. Aí o head de 2 até 5 é de fato 2, raiz quadrada de 2, 1.41, que é a expressão que a gente desejava. Então, na prática, você pode pensar que o dólar
vai colocar um parêntese entre o ponto onde ele foi inserido e o restante de toda a expressão daquela linha. Isso tudo permite fazer essa mudança de associação com um único símbolo, sendo que eu poderia ter feito também usando um par de parênteses. Então, usando o dólar fica mais simples porque eu uso um único símbolo e depois que você acostuma com ele, ele passa a ser um operador bastante útil nessas situações. Voltando à definição de tipos de dados de usuário, escrever aquelas funções de acesso que eu fiz no terceiro exemplo acaba sendo bastante chato e é um processo tedioso, porque a gente fica escrevendo praticamente a mesma coisa e mudando os wildcards e dando nome para as variáveis. Se um registro tem múltiplos membros, aquilo acaba sendo mais cansativo ainda. O Haskell tende a ser uma linguagem bastante sintética e que preza pelo mínimo de escrita e de repetições. Ele oferece uma forma de você definir um tipo de dado do qual já se deriva automaticamente aquelas funções. Essa é a chamada notação de registro. Então a gente pode definir novamente o estudante da seguinte forma. As 3 primeiras linhas são opcionais, de fato são só sinônimos para deixar mais claro qual é a semântica de cada um dos campos, mas como nessa notação de registro eu tenho que dar um nome para cada um dos membros, a semântica acaba sendo deduzida desse nome, então seria, de certa forma, desnecessário, mas deixemos aí como está. Vejam vocês que agora o estudante é definido novamente com a palavra reservada data e logo após o nome do construtor de valor, que se segue o construtor de tipo, são ambos idênticos, eu abro uma chave e começo a fazer pares, onde o primeiro elemento do par é o nome do membro, depois um par de 2 pontos indicando o tipo dele. Então esse estudante vai ter um campo denominado nome do estudante, que o tipo dele é nome, vai ter um campo chamado student ID, que é o ID dele, e depois student score, que é o score dele. Ao proceder dessa maneira, esses membros são aquelas funções de acesso que eu tinha definido anteriormente. Então, no momento da definição do tipo, você já deriva automaticamente as funções de acesso. Como a gente está herdando show aqui também, a impressão resultante do show por meio dessa declaração, por meio de notação de registro, é mais elaborada do que a impressão quando a gente usa a definição padrão sem notação de registro. Então, você tem um benefício duplo aí. Primeiro, são as funções de acesso automaticamente geradas para você e depois uma representação visual já mais elaborada e também automática. Então aqui está um exemplo onde eu estou usando essa notação de registro, da linha 1 até a linha 9 a gente já viu, estava aí no slide anterior. Como criar uma variável usando essa notação de registro? Eu coloco o construtor de valor, abro novamente as chaves e coloco agora um a um em seus membros os valores associados. Então eu uso o nome do membro e o valor associado. Aqui fica um pouco mais tedioso porque eu tenho que digitar os nomes dos membros antes dos valores respectivos, mas por outro lado, se isso aqui estivesse mais distante do código da definição do tipo, ficaria mais clara a semântica de cada um dos parâmetros. Então você perde em termos de escrever mais caracteres e ganha no sentido de ter um código de melhor compreensão. Na linha 18, só um pequeno destaque, vejam vocês aí o uso do dólar. Eu quero imprimir o resultado da extração do score do estudante. Então, eu tenho que extrair primeiro o score para depois imprimir, por isso o dólar. Em Haskell também é possível criar tipos de dados parametrizados, e isso é feito por meio da introdução de uma variável na definição de tipo. Por exemplo, na biblioteca padrão do Haskell é definido o tipo parametrizado maybe. Aí está a definição de maybe, veja a palavra reservada data, o nome do tipo é maybe, talvez, e a letra minúscula a representando essa variável. O tipo maybe tem 2 construtores, é o just a, ou seja, é justamente o a, é o a mesmo, ou nada, nothing. Essa variável a significa um tipo que há a ser deduzido a partir do valor passado no construtor just, onde essa variável é referenciada. Esse tipo em particular é utilizado para funções cujo retorno pode estar ausente. Um exemplo prático acontece, por exemplo, quando a gente usa a função padrão head em uma lista vazia. Como a lista está vazia, o resultado dessa invocação é uma exceção. Você não pode calcular o head em uma lista que não tem elemento algum. É possível, por meio do uso do maybe, definir uma nova versão de head, segura, entre aspas, no sentido que ela tem retorno em todos os casos. No caso da implementação safe head, caso você passe uma lista vazia, o retorno seria nada, nothing, vazio. Caso você passe uma lista com um ou mais elementos, o head seria justamente o primeiro desses elementos extraído da lista por meio do casamento de padrões
conforme já citamos. Vejam vocês que o tipo maybe será útil independente do tipo dos elementos armazenados nessa lista, uma vez que o A é parametrizado, quaisquer que sejam os elementos armazenados na lista, não é necessário reimplementar o maybe, ele funcionará automaticamente por ter o tipo parametrizado. Também é possível definir tipos recursivos, e um tipo é dito recursivo se ele for definido em termos de si mesmo. Por exemplo, uma lista pode ser definida recursivamente da seguinte maneira. Então, usamos novamente, como sempre, a palavra reservada data para poder introduzir um novo tipo de dado. Esse tipo eu vou chamar lista. A lista vai armazenar elementos de um tipo A arbitrário, a ser definido, um tipo paramétrico. A lista pode ser construída de duas maneiras. A primeira delas é por meio do construtor cons, que recebe um elemento do tipo A e também uma lista de elementos do tipo A. Ou também será considerada uma lista vazia. Então vejam vocês aí que para definir a lista eu estou referenciando a própria lista, afinal eu preciso de um elemento e também de uma lista. Logo, essa definição de lista é recursiva. Para proceder com definições recursivas, conforme a gente faz em funções recursivas, a gente precisa ter uma referência ao próprio elemento para caracterizar essa recursão e também um caso base para evitar que essa recursão se expanda indefinidamente. Aqui no caso vai ser representado, nesse exemplo em particular, pelo construtor null. Para que exista a chamada recursiva e também um ou mais casos bases, naturalmente um tipo de dado recursivo tem que ter dois ou mais construtores. Outro exemplo de tipo recursivo seria uma árvore. Uma árvore de elementos do tipo A é composta por um nó e duas árvores, uma esquerda e uma direita, e também será considerado árvore uma árvore vazia. Então, semelhante aí à lista, eu tenho uma definição de árvore que remete à própria árvore, ou, como caso base, uma árvore vazia sendo uma árvore válida. Neste exemplo, vamos aplicar a definição recursiva de lista que eu acabei de apresentar e compará-la com a lista padrão do Haskell. Então, novamente, na linha 2 em diante, repetindo a definição já comentada, vamos na linha 7 definir uma lista por meio desses construtores estabelecidos aí na linha 2 em diante. Então, a lista composta por três elementos, 1, 2 e 3, seria composta pelo construtor cons, passando o elemento 1 e entre parênteses a lista que ele espera nesse construtor. Essa lista recursivamente será construída por meio de novo do construtor cons, passando o elemento 2 e, entre parênteses, a lista que ele demanda. Por fim, pela terceira e última vez, esse construtor é chamado novamente, passando no cons o 3 como elemento, e a lista a gente passa agora o null. Null é uma lista válida, é o segundo construtor definido, então ele encerra aí a recursão porque ele não se refere a uma nova lista, e assim a lista é construída naturalmente. Nas linhas 10 e 11, vamos definir a função toList, que vai receber uma lista do tipo definido na linha 2 e vai traduzir essa lista para uma lista do tipo do Haskell. Então, usando o casamento de padrões, dá para fazer isso de forma bastante tranquila. Na linha 10, caso eu receba o construtor null, a lista que eu estou querendo converter foi construída por meio do null, eu retorno a lista vazia do Haskell. Caso ela tenha sido construída pelo cons, ela recebeu como parâmetros nessa construção um elemento x e uma lista de elementos xs. Então, vou pegar esse elemento x e vou passar para o construtor da lista, que também se chama cons, aí não é coincidência, e chamo recursivamente a função que converte para a lista com o restante dos elementos, os xs. Então, esse código aí da linha 13 recebe o xs, que eu construí lá na linha 7, e imprime ele por meio dos construtores definidos nas linhas 2 e 3, e também imprime a lista correspondente em Haskell, obtida por meio da chamada da função toList. As funções de Haskell também têm suporte para variáveis locais àquela função, e há duas maneiras de introduzir tais variáveis locais. A primeira delas é usando expressões let. A sintaxe é a seguinte: eu terei o nome da função, os n parâmetros da função separados por um espaço em branco, e no começo da definição da função eu introduzo uma ou mais expressões let, onde eu coloco o nome da variável local e em seguida a expressão que a inicializa, a expressão que estará atada a cada uma dessas n variáveis. Após eu finalizar a declaração dessas variáveis locais, depois da nésima variável, eu coloco a palavra reservada in e, por fim, a expressão que definirá o retorno da função, e nessa expressão eu poderia utilizar, além dos n parâmetros da função,
as n variáveis que eu defini localmente. O escopo dessas variáveis é a definição dessa função. A partir do momento que ela foi declarada, ela pode ser utilizada na expressão que define o valor da função e também na definição das variáveis locais subsequentes. Se, porventura, uma ou mais dessas variáveis tiverem nomes idênticos ao dos parâmetros, vai prevalecer o nome da variável local. Proceder dessa maneira pode levar a erros, a bugs, uma vez que você vai ter o mesmo nome se referindo tanto ao parâmetro da função quanto à variável local. Então essa prática é uma prática que, embora tenha uma resolução clara, o nome da variável local prevalece, é uma prática a ser desencorajada. A segunda forma de introduzir variáveis locais em uma função é por meio de expressão where. Na expressão where, ao contrário da let, ela sucede à expressão que define a função. Então teremos na sintaxe o nome da função, os parâmetros dessa função e, em seguida, a expressão que define o valor da função. A palavra reservada where se segue a essa expressão e aí são, então, definidas as variáveis locais. Vejam que essas variáveis locais já poderiam ter sido referenciadas e utilizadas na expressão da função. Então há uma diferença estilística entre o where e o let, que é que no primeiro caso o let prioriza as variáveis para depois dar a expressão onde essas variáveis aparecem. Já o where valoriza a expressão que define a função e deixa por segundo momento as definições das variáveis envolvidas. É possível, seja via let, seja via where, definir não somente variáveis locais, mas também funções locais, o que pode ser também bastante útil. E tem a mesma sintaxe, a mesma semântica, o mesmo escopo que as variáveis locais que já citamos. Usar um ou outra é uma questão de estilo. Se você pretende dar ênfase à expressão que caracteriza a função, use o where. Se você quer esclarecer um a um todos os valores que você utilizará na composição do valor de retorno da função, aí você usa a expressão let. Neste código, exemplificaremos o uso de variáveis locais aqui por meio do where. O código em questão vai computar as raízes dos polinômios de grau 0, 1 ou 2, respectivamente. Para identificar que tipo de polinômio eu estou tratando, eu vou usar o casamento de padrões. Então, na minha rotina roots, eu recebo os três coeficientes a, b e c de um polinômio potencialmente de segundo grau. Mas caso o a e o b sejam iguais a zero, de fato esse é um polinômio constante. Polinômio constante não tem raízes. Eu retorno uma lista vazia. Se o a é igual a zero, mas o b não é, então eu tenho um polinômio de grau 1, cuja única raiz é menos c sobre b. Então retorno uma lista com essa raiz. Já nos casos onde o a é diferente de zero, eu tenho, da linha 8 em diante, a definição dos zeros dessa função de segundo grau. Bem, se o delta for maior que zero, então, conforme a gente já aprendeu na escola, utilizando a expressão de Bhaskara, as raízes serão duas. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Vejam vocês aqui que eu estou considerando a expressão maior ou igual que zero. No caso, delta é exatamente igual a zero, os dois elementos dessa lista seriam idênticos. Se o delta é negativo, não tenho raízes reais, o retorno é a lista vazia. Então, por meio do if, then, else, eu trato essas duas situações distintas. E vejam vocês que eu citei delta já duas vezes, não tinha dito quem é o delta. A gente sabe que na expressão de Bhaskara, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vejam que na leitura das expressões que definem as raízes, usei o delta e posterguei até o where a definição exata de quem seria esse delta. Na main eu imprimo as raízes de um polinômio de segundo grau, que são as raízes 2 e 3, e vocês podem conferir aí, executando esse código com o compilador, com o interpretador, ou mesmo introduzindo a definição de roots no GHCI e testando para esse e outros polinômios. Um aspecto importante do Haskell é que a indentação e os espaços em brancos são utilizados para delimitar os blocos. O que significa isso na prática? Quando começarmos um programa em Haskell, a primeira expressão de um programa pode começar em qualquer uma das colunas. O importante é que as demais expressões que estejam no mesmo nível da expressão anterior comecem na mesma coluna. Se após a minha expressão tiver uma linha em branco, ou para uma expressão que esteja mais à direita do que a coluna que eu comecei, ela vai ser considerada uma continuação da expressão anterior. Essa questão da indentação é importante principalmente quando estamos utilizando o let e o where. Isso porque o compilador vai guardar a posição do próximo token. Então, qualquer expressão das próximas linhas que começarem nessa mesma posição vão ser consideradas novas entradas destes mesmos blocos.
Assim como é feita essa contabilidade de espaços, é importante usar espaços no seu editor e não tabulações, porque a quantidade de espaços por tabulação pode variar de editor para editor e assim acabar por introduzir uma diferença do código a depender do editor que está sendo utilizado. Então, ao programar em Haskell, vale a pena configurar o seu editor para que ele use espaços mesmo que você recorra à tecla de tabulação. Não é muito comum em códigos Haskell, mas se você desejar, as chaves podem ser utilizadas para delimitar um bloco. E, ao utilizar chaves, você pode ignorar essas regras de indentação acima citadas e ter uma liberdade maior. Contudo, ressalto que em códigos Haskell é normal que se respeite as regras de indentação. Outro caso onde o casamento de padrões é bastante útil é o caso das expressões case. O interessante de expressões cases é a possibilidade de você confrontar os resultados de uma possível expressão contra diferentes padrões. Então a sintaxe é essa: você começa com a palavra reservada case, a expressão que será confrontada com os padrões listados abaixo. Após a expressão separada por um espaço em branco, a palavra reservada off, e nas linhas subsequentes, os padrões que eu quero confrontar de acordo com o resultado da expressão. Então vou ter n padrões, um por linha. Após cada um dos padrões, eu boto uma seta, o símbolo de menos e o símbolo de maior, e, em seguida, o valor que a expressão case assumirá caso o padrão em questão case com a expressão dada. Também é possível utilizar um wildcard, conforme fizemos na definição de funções, para que a gente possa ter um padrão universal que case com qualquer expressão. Então, o uso desse wildcard seria, como eu já citei, o equivalente a uma cláusula default do C e do C++ nos suítes do C e C++, que guardam aí uma semelhança semântica com os cases do Haskell, para que com esse wildcard você tenha um valor que seja retornado em todas as situações, caso a expressão não case com os padrões anteriores. Isso é importante porque, caso a expressão não case com nenhum dos padrões listados, o resultado é um erro. Então, para evitar o erro, o wildcard aí é bastante útil. Um uso bastante interessante das expressões case é a possibilidade de implementar uma função que retorna o valor que foi envelopado pelo tipo maybe. A gente viu que o maybe envelopa um tipo em dois construtores, um que contém o valor a ser retornado daquela variável e também um construtor vazio, caso eu não consiga construir aquele valor. Então, para extrair esse A do just quando o just for utilizado, eu vou usar essa função fromMaybe. Essa função de fato já está implementada caso você importe a biblioteca maybe, mas trouxe aqui a implementação para vocês a título de exemplo de uso do case na definição de uma função. A função fromMaybe receberá dois parâmetros, um valor padrão que será retornado caso o tipo envelopado, que é o segundo parâmetro, tiver sido construído com nothing, aí o valor padrão é retornado, e caso ele tenha sido construído com o construtor just, o valor que foi utilizado nesse construtor será retornado. Então você passa o segundo parâmetro, que é a variável do tipo maybe, com uma expressão a ser avaliada pelo case, e nas duas linhas subsequentes estão os dois padrões que serão confrontados para essa variável, um padrão por construtor, de forma que em todos os casos, ao menos um desses dois construtores casará com o valor passado no segundo parâmetro. Embora sejam muito úteis, os casamentos de padrão têm uma certa limitação. A limitação vem no sentido que ela casa apenas com os valores que os objetos podem assumir. Nos casos onde é preciso fazer novos testes com os valores obtidos pelo casamento de padrão, o Haskell vai fazer isso conjugando o uso do casamento de padrões com guardas. As guardas se seguem a cada padrão a ser casado e cada guarda dessa tem que ser composto por expressões que tem que ter tipo booleano. O guarda é separado da expressão que é utilizado no casamento de padrões pelo símbolo da barra vertical. E ele é seguido de um símbolo de igual, no caso você estiver trabalhando no guardas na definição de funções, ou de uma seta, caso você esteja utilizando guardas em expressões case. A expressão que dá o valor, seja a definição da função ou ao case, só será utilizado caso a expressão seja casada de forma bem-sucedida e a guarda seja verdadeira. No caso de uso de guardas, existe a expressão otherwise, que é atada a um valor true, de modo que essa guarda é sempre verdadeira. O importante de ter uma guarda sempre verdadeira é que ela melhora a legibilidade do código. Essa guarda é equivalente ao que temos na matemática com o caso contrário.
ou seja, uma alternativa que vai ser utilizada quando nenhuma das alternativas anteriores foi satisfeita. Este código é uma reescrita do código que já apresentamos anteriormente, que computa as raízes de polinômios de até segundo grau, com a diferença que agora são utilizadas guardas. Vejam vocês que na linha 8, a função roots recebe os três coeficientes a, b e c do polinômio, a forma do polinômio está aí na linha 7, nesse comentário, e temos as três situações do delta igual a zero, do delta maior do que zero e o delta menor do que zero. Vejam vocês que a primeira guarda vai tratar justamente do caso onde o delta é igual a zero. Neste caso, eu tenho uma única raiz que vai ser menos b sobre 2a. Esse vai ser o retorno. Vejam vocês que eu não preciso repetir nem a função nem os parâmetros para introduzir a segunda guarda. A segunda guarda acontece quando o delta é maior do que zero. Nesse caso, eu tenho a raiz positiva e a raiz negativas associadas com a raiz do delta. Se o delta for negativo, não tenho raízes reais, o retorno é uma lista vazia. Ao invés de escrever delta menor que zero, eu utilizei a guarda que é sempre verdadeira, a otherwise. Caso contrário, delta negativo, não temos raízes reais. Vejam vocês que na composição das guardas e também nas expressões de retorno, eu utilizei duas variáveis que até então não haviam sido definidas, o próprio delta e também a variável s, que corresponde à raiz de delta, de modo que eu vou extrair essa raiz uma única vez e utilizá-la para compor as duas raízes, no caso em que o delta é maior que zero. Observem vocês que, com o uso das guardas, essa definição está muito próxima daquela que aprendemos no ensino médio fundamental para a extração de raízes de polinômio de grau 2. Ou seja, eu tenho os coeficientes, avalio o valor do discriminante delta e, a partir desse valor, eu determino se eu tenho uma, duas ou nenhuma raiz real. A legibilidade fica realmente ampliada e, com o uso do where ou do let, você pode isolar a fórmula de retorno das variáveis componentes, assim, novamente ampliando a legibilidade e, aqui no caso da raiz quadrada de delta, aumentando a performance, evitando que uma mesma expressão seja computada duas ou mais vezes. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desse material. Os livros citados na referência 1 e 2 já foram comentados anteriormente. E temos também uma documentação em relação ao operador dólar. Vale a pena acessar esse link aí para mais detalhes sobre esse importante operador da linguagem Haskell. Aqui finalizamos o segundo vídeo, que trata da programação funcional, ilustrada por meio da linguagem Haskell. Teremos ainda mais 2 vídeos. O próximo vídeo da sequência tratará da questão das funções de alta ordem. Até lá!